A Rússia acabou de sofrer outro golpe massivo em suas perspectivas de conquistar qualquer tipo de vitória nesta guerra. Mas desta vez, não foi um ataque de drone ucraniano bem executado ou um lançamento de míssil planejado que deixou o presidente russo Vladimir Putin furioso e confuso. Não, desta vez, os problemas de Putin vêm de um lugar bem diferente e bastante inesperado. A própria terra dos cangurus. A Austrália, que passa por uma modernização militar, entregou recentemente tanques M1 Abrams, considerados por especialistas os melhores do mundo, às Forças Armadas da Ucrânia. Abrams já estão sendo usados sob controle de o 425º Regimento de Assalto da Ucrânia, chamado Skala, é agora a segunda unidade das Forças Armadas Ucranianas a operar esses tanques, após a 47ª Brigada Mecanizada Magura. O regimento publicou um vídeo no Facebook para confirmar a notícia. O vídeo mostra imagens do M1 Abrams em ação, disparando seu icônico canhão de 120mm M256 de alma lisa e atravessando terrenos difíceis. Embora os soldados Skala não tenham confirmado a origem australiana dos tanques, especialistas e analistas militares concluíram isso ao analisar as informações. É quase certo que esses tanques fazem parte do enorme pacote de ajuda que Canberra prometeu enviar para Kiev. Vale cerca de 245 milhões de dólares australianos ou 160 milhões de dólares americanos. O primeiro lote de tanques chegou à Ucrânia em meados de julho, conforme confirmado pelo governo australiano, que divulgou um comunicado em 19 de julho para marcar o momento. O governo albanese continua seu apoio firme à Ucrânia com a transferência do primeiro lote de tanques M1A1 Abrams, doados pela Austrália para as Forças Armadas da Ucrânia. Em resposta a um pedido do governo da Ucrânia, a Austrália está fornecendo 49 tanques Abrams para ajudar a reforçar sua luta contra a invasão ilegal e imoral da Rússia. A Ucrânia já tomou posse da maioria desses tanques, com a entrega do lote final prevista para os próximos meses. Os tanques Abrams vão ampliar a mobilidade e o poder de fogo das forças ucranianas, complementando o apoio de outros parceiros às brigadas blindadas. O pacote de apoio, avaliado em aproximadamente 245 milhões de dólares, faz parte dos 15 bilhões de dólares em assistência que a Austrália se comprometeu a fornecer à Ucrânia desde o início deste conflito. Diversos oficiais australianos também fizeram declarações, com o vice-primeiro-ministro Richard Marles afirmando: os tanques M1A1 Abrams vão contribuir significativamente para a luta contínua da Ucrânia contra a invasão ilegal e imoral da Rússia. Pat Conroy, o ministro da Defesa, acrescentou que a Austrália está lado a lado com a Ucrânia. Esses tanques M1A1 Abrams modificados darão mais poder de fogo e mobilidade às Forças Armadas ucranianas. Eles atendem a um pedido direto do governo ucraniano e fazem parte do compromisso inabalável da Austrália de proteger a ordem global baseada em regras. O pacote de ajuda da Austrália está previsto para incluir não apenas um batalhão completo de 49 tanques, fazendo a longa viagem ao redor do mundo da Oceania para a Europa, mas também peças de reposição e equipamentos de apoio. Isso deve ajudar a Ucrânia a aproveitar melhor as novas adições ao seu arsenal de blindados. E não há dúvida de que esses tanques devem proporcionar um impulso valioso para as perspectivas da Ucrânia avançando na guerra. Como já foi dito, quando se trata de listas ou rankings dos melhores tanques do planeta, o M1 Abrams está sempre em primeiro lugar ou muito próximo dele. Ele se destaca em todos os quesitos importantes: manobrabilidade, confiabilidade, sobrevivência e poder de fogo. E esses tanques realmente provaram seu valor em condições reais de batalha em inúmeras ocasiões. Foram usados em muitos conflitos desde 1980, como Guerra do Golfo, guerras da Iugoslávia, Afeganistão, Iraque e outros. Mesmo agora, décadas depois que o primeiro M1 Abrams saiu das linhas de produção. Esses ainda são os tanques principais do Exército dos Estados Unidos da América, a força militar mais poderosa do mundo. E são fortes o bastante para competir ou superar quase todos os outros tanques do mundo. Aqui está uma análise mais detalhada do que os torna tão especiais.
Primeiro, todo bom tanque precisa ser móvel e manobrável para suportar os rigores e desafios da guerra moderna. Quem é lento, pesado ou se prende facilmente em ambientes urbanos apertados ou terrenos acidentados, tem pouca esperança de sobreviver aos conflitos atuais. Por isso, muitos tanques russos, principalmente os modelos soviéticos antigos, tiveram pouco sucesso na Ucrânia, sendo danificados ou destruídos por minas, bombas, drones e armas antitanque ucranianas. Com o grupo de análise de inteligência de código aberto Oryx, relatando mais de 4.000 tanques russos completamente destruídos ao longo da guerra até agora, os M1 Abrams, ao contrário da maioria de seus equivalentes do Kremlin, são surpreendentemente ágeis, apesar de algumas variantes ultrapassarem as 70 toneladas. Isso se deve principalmente aos motores de turbina a gás multifuel Advanced Gas Turbine 1500 com 1.500 cavalos que levam os tanques a até 72 km por hora em estradas e 48 km por hora em terrenos irregulares. Os motores do M1 Abrams garantem aceleração excepcional, permitindo rápido reposicionamento ou retirada de áreas perigosas quando necessário. Com suspensão robusta e trilhos largos, ele também não tem dificuldade em navegar por terrenos difíceis e dificilmente ficará preso ou precisará de assistência, como acontece com outros tanques inferiores. Isso garante que o M1 seja usado em quase qualquer ambiente e mostrou ser um equipamento eficaz e valioso para as forças que o utilizam, superando o inimigo e conquistando a vantagem tática repetidas vezes. Mas mobilidade é apenas uma peça do quebra-cabeça. Os melhores tanques também precisam ter poder de fogo. Eles precisam de poder de fogo que destrua estruturas e veículos inimigos com um só disparo. Quando se trata de causar dano, o M1 Abrams define o padrão. Ele possui o já citado canhão M256 de 120 mm, famoso por seu poder e precisão. Esse canhão é capaz de disparar uma ampla variedade de tipos de munição, como cartuchos antitanque, M830 cartuchos antipessoal, M1000 e 28 e projéteis de redução de obstáculos, M908. Assim, ele pode eliminar veículos, tropas e edifícios inimigos instantaneamente. Com o sistema de estabilização M1, o canhão M256 acerta alvos mesmo com o tanque em movimento. Isso permite que o motorista faça manobras evasivas ou vá para outras áreas do campo enquanto o atirador elimina inimigos. O M1 Abrams conta ainda com controle de tiro avançado, integrando telêmetro a laser, computador balístico e imagem térmica, mantendo-o preciso, impactante e destrutivo em qualquer situação, dia ou noite. O M1 também possui armamento secundário, ou seja, uma metralhadora pesada, M2 Heavy Barrel calibre .50 com até 900 munições e um par de metralhadoras, M240 de 7,62 mm com mais de 10.000 munições, oferecendo alternativas para eliminar alvos ou suprimir inimigos. Mas além de ser capaz de causar dano, esse tanque também sabe como aguentar. Ele tem uma das blindagens mais fortes de qualquer tanque que já existiu, com camadas de cerâmica, metais e outros materiais oferecendo uma defesa extraordinária contra diversas formas de projéteis, incluindo impactos tanto cinéticos quanto químicos. Embora não seja invulnerável, ele resiste a tiros de armas leves, metralhadoras, explosões e até alguns mísseis antitanque. A blindagem do M1 é modular, o que facilita sua atualização, reparo e substituição para enfrentar novas ameaças. As versões mais recentes desse tanque têm blindagem reativa explosiva avançada e sistemas de proteção ativa, como o sistema Trophy, que detecta projéteis inimigos e lança seus próprios contra-projéteis para interceptá-los e destruí-los antes do ponto de impacto, anulando grande parte dos danos no processo. Além dos benefícios citados, os tanques Mi-1 Abrams têm compartimentos ergonômicos para a tripulação, tecnologias avançadas de rede de campo de batalha e outras vantagens. As unidades enviadas para a Ucrânia a partir da Austrália são da variante M1 AI-MSA, um modelo especial que apresenta inúmeras melhorias em relação ao M1 original. Sensores Forward Looking Infrared, divisão infravermelha.
Frontal, sensores para localização, precisa de alvos distantes. E mira térmica para a metralhadora, .50. Aumentam a precisão e a percepção no campo de batalha. O Abrams australiano possui blindagem aprimorada, sem urânio empobrecido como no modelo americano, e um motor reconfigurado, que utiliza diesel, não querosene de grau de aviação. Isso beneficia a Ucrânia, pois já usa diesel em grande parte de sua frota blindada. 59 dessas unidades foram vendidas para a Austrália. E agora, a maioria delas segue para a Ucrânia, pronta para apoiar os defensores de Kiev, proteger sua terra e reagir aos invasores do Kremlin. Vale ressaltar, no entanto, que apesar de todos os seus muitos benefícios, os tanques M1 Abrams não tiveram um histórico perfeito durante seu tempo na Ucrânia. Alguns entregues ao país antes já foram neutralizados pelos russos. E os soldados ucranianos às vezes tiveram dificuldades para manter seus M1 Abrams protegidos do fogo inimigo devido à falta de apoio aéreo e de artilharia. Também houve outros problemas e desafios que as Forças Armadas da Ucrânia tiveram que superar, como o fato de que os tanques Abrams são grandes alvos no campo de batalha, frequentemente priorizados pelos operadores de drones russos. Alguns tanques enviados para a Ucrânia tiveram problemas técnicos, como falhas no motor e eletrônica. E as tropas da Ucrânia estavam, pelo menos no início, bastante pouco familiarizadas com o Abrams, sem o treinamento e a experiência necessários para operá-lo de forma eficaz. Se aprendemos algo sobre as Forças Armadas ucranianas neste conflito, é isso. Eles são muito adaptáveis, engenhosos e capazes de aprender e evoluir com o tempo. À medida que o conflito avançou, eles demonstraram repetidamente uma notável capacidade de inovar e se adaptar às condições dinâmicas e difíceis que lhes foram impostas. Essa mesma inovação e adaptabilidade deve ajudar os soldados ucranianos a tirar mais proveito desses novos tanques Abrams australianos do que dos anteriores. Isso é especialmente importante neste momento, já que a Rússia não apenas aumentou a intensidade de seus ataques com drones nas últimas semanas, mas também lançou uma onda de novas investidas e assaltos na linha de frente em locais-chave da Ucrânia. O país tem estado desesperado para conquistar o máximo de território possível, o mais rápido que puder, presumivelmente numa tentativa de projetar poder e fortalecer sua posição na mesa de negociações nas recentes conversas entre os presidentes Putin e Trump, além das possíveis discussões futuras envolvendo o presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Ordena sem piedade que pequenos grupos de soldados avancem para controlar vilarejos e assentamentos, especialmente na região de Donetsk, onde as forças russas têm feito um esforço concentrado para capturar a importante cidade de Pokrovsk, um valioso centro de transporte e logística, continuando uma tendência que foi estabelecida e repetidamente comprovada desde o início da guerra. As Forças Armadas ucranianas têm se entrincheirado e defendido suas cidades, vilarejos e áreas de maior valor estratégico e têm usado tanques e veículos blindados para ajudá-las. Na atual batalha de Pokrovsk, por exemplo, as Forças Armadas da Ucrânia têm utilizado tanques Leopard alemães, conforme relatado pela Rádio Liberdade em fevereiro. Desde o final do ano passado, tropas ucranianas recebem tanques Leopard 1 a 5 alemães, reformados. Soldados na linha de frente afirmam que os veículos atualizados são muito manobráveis e oferecem vantagem no campo de batalha. Em agosto deste ano, a Euromaidan Press revelou que esses tanques Leopard são vitais para impedir que os russos capturem Pokrovsk. Uma força russa de cerca de 10 mil soldados está decidida a capturar Pokrovsk. Mas a cidade está bem defendida por drones, artilharia, infantaria e tanques Leopard 2 a 4 da Brigada Mecanizada 155ª Má Sorte. Há poucos dias, tivemos um vislumbre de um desses tanques em ação, quando imagens de vídeo mostraram um tanque Leopard destruindo completamente um prédio onde um grupo de sabotagem russo havia se abrigado. Há muitos incidentes assim, mostrando o grande poder dos tanques. Drones, artilharia e outros equipamentos são importantes, mas nenhum supera o poder destrutivo e dominante de um carro de combate principal. Assim, após o treinamento inicial, é provável vermos mais tanques M1A1 Abrams fornecidos pela Austrália em ação em Pokrovsk e outras áreas disputadas na linha de frente.
E não é exagero dizer que eles podem mudar o rumo do jogo de mais de uma maneira. Tanques M1 Abrams dariam grande vantagem à Ucrânia para repelir grupos de assalto russos. Não vamos esquecer que a Rússia recentemente adotou a tática de enviar tropas principalmente sem muito ou nenhum apoio de blindados. Muitos são enviados à batalha a pé ou em veículos civis simples, como quadriciclos e motos. Se esses tipos de veículos se depararem com um tanque de batalha principal M1 Abrams, eles praticamente não têm chance de sobrevivência. O canhão de 120 mm do tanque transforma carros, motos e outros veículos civis em pilhas de metal amassado rapidamente. As tropas não teriam como enfrentar os tanques, com metralhadora, poder de fogo e blindagem. O que nos leva à segunda grande vantagem da chegada do M1 Abrams à Ucrânia, vindo da Austrália. Isso poderia forçar os comandantes da Rússia a reescreverem seus planos de batalha e, potencialmente, colocar mais de seus próprios tanques e ativos de alto valor em risco nesse processo. Há bastante tempo, o Kremlin aparentemente prefere manter seus blindados em reserva, segurando seus tanques e veículos blindados como os BMP-3 e enviando as tropas sozinhas em vez disso. Provavelmente, essa decisão ocorreu porque a Rússia perdeu muitos tanques e veículos de combate de infantaria desde o início da guerra. Nos estágios iniciais, especialmente, muitos dos seus melhores tanques foram destruídos com facilidade pelos soldados ucranianos, já que não tinham o apoio necessário para sobreviver. Muitos eram operados por equipes com treinamento básico e pouca experiência, causando erros graves, especialmente ao navegar por áreas urbanas densas na Ucrânia. A Rússia perdeu tantos tanques, mais de 4.000 de acordo com Oryx, e veículos de combate, mais de 8.000 deles. Para ser preciso, ela simplesmente teve que mudar suas táticas. Mesmo em capacidade máxima, ela só consegue produzir algumas centenas de seus principais tanques de batalha por ano, o que simplesmente não é suficiente para compensar suas perdas. Isso resulta da estratégia cara e insensata de força bruta do Kremlin, o que basicamente significa lançar o máximo possível de drones, bombas, soldados e veículos contra a Ucrânia, com o objetivo de eventualmente sobrecarregar seus defensores. Essa estratégia não é sustentável, principalmente para veículos. A Rússia ainda consegue de alguma forma recrutar tropas suficientes para compensar suas perdas e consegue fabricar novos drones de forma bastante barata e fácil para substituir os milhares que são abatidos pelas defesas aéreas da Ucrânia a cada mês. Veículos como tanques e blindados custam muito mais e são bem mais difíceis de reproduzir. Com a Ucrânia mais eficiente no uso de drones, mísseis e armas anti-tanque para destruir os veículos mais valiosos da Rússia, o problema só tende a piorar para os comandantes de Putin. Então o Kremlin fez a única coisa que podia fazer. Determinou que a maioria dos tanques restantes fosse retirada da linha de frente para mantê-los seguros. Enquanto isso, começou a retirar tanques antigos e enferrujados dos depósitos soviéticos. Assim como os T-62S, em serviço desde 1961, e os T-72S, produzidos desde 1973, ambos muito ultrapassados atualmente. Por isso, grupos de assalto russos tentando capturar cidades-chave como Pokrovsk estão mal equipados e em desvantagem. Eles enfrentam blindados ucranianos como Bradley, Leopard 2 e M1 Abrams, em batalhas sem chance de vitória. Assim, as perdas da Rússia devem aumentar, a menos que o país reescreva suas doutrinas novamente. Com os novos M1 Abrams protegendo as linhas de frente, as chances de um grande avanço russo diminuem. Diariamente, seus comandantes podem decidir retornar tanques e blindados aos campos de batalha para tentar equilibrar as chances. Mesmo assim, esses tanques e veículos ainda correriam risco de destruição por mísseis, drones, minas e outras armas da Ucrânia. Em resumo, a chegada dos tanques M1 Abrams representa uma situação de perde-perde para a Rússia e mais uma grande e vital vitória para a Ucrânia. Tudo graças à Austrália, mostrando como a Ucrânia conta com a generosidade e apoio de grandes aliados no mundo. A Rússia, por sua vez, tem muito poucos amigos para pedir ajuda, além do Irã, Coreia do Norte e Bielorrússia. Agora,
Se você está interessado em saber mais sobre como a Austrália está surpreendendo especialistas ao redor do mundo e fortalecendo suas defesas para se tornar uma força militar muito mais séria para o futuro, não deixe de conferir nosso vídeo recente detalhando como a terra dos cangurus está se transformando em uma potência militar moderna por meio de gastos recordes em defesa e investimentos em armamentos e equipamentos avançados. Para mais notícias sobre a guerra na Ucrânia, veja nossa análise de como as forças ucranianas dominaram a guerra com drones, mudando o cenário no campo de batalha e obrigando os comandantes russos a repensar suas táticas. E por fim, não deixe de se inscrever também no nosso canal confiável de notícias militares. Assim você pode ficar por dentro e atualizado sobre todos os principais eventos militares, incluindo a guerra na Ucrânia e outros conflitos e eventos importantes no mundo.